Agora, vocês estavam falando que na Nord vocês fazem vocês cuidam de patrimônios, né? Isso. Então, vamos pegar isso e vamos trazer para um cenário mais geral, mais amplo, aqui muitos iniciantes acompanhando a gente. Quantos ativos um investidor iniciante tem que ter em carteira, na opinião de vocês? Porque eu vou te falar que já chegou mensagem aqui, o cara falando que tinha 25 ações. Não, eu já peguei cliente, eu falei com um cliente ontem que ele tinha 100 ações. 100 ações, meu Deus. Muito. 100 ações. Muito. Ele tinha 100 Vai ações. comprando, aí a ação cai. Aí ele fala, putz, não gosto mais dessa. Aí ele compra outra. Aí a ação cai. Ele fala, aí ele larga lá, entendeu? Aí ele compra outra. Aí o cara tem 120 Meu, ações. 100 ações é impossível acompanhar qualquer coisa, sério. cara. 100 ações. O cara tem, tipo, 2 milhões de reais em ações. Você vai ver, o cara tem, tipo, sei lá, 5 mil reais em cada ação. Assim, Meu negócio Deus do inacreditável. céu, cara. Não, e o problema é quando ele tem, né, uma coisa, assim, tem tempo pra fazer isso, mas, assim, sem ele nunca vai ter tempo suficiente pra cobrir. O problema é quando, assim, ele tem zero tempo pra fazer e ele deixou aquele cemitério de más decisões. Mas respondendo a tua pergunta, né, o investidor iniciante, ele precisa ter a sua renda fixa pós-fixada, com liquidez imediata para sua reserva de emergência. Esse é um ativo obrigatório na carteira de qualquer pessoa do universo. Até o Warren Buffett deve ter um pouquinho lá de caixa. Ele tem, né? Tem muito caixa, tem muito 120 bi de caixa. Exatamente. Então, até o Warren Buffett, que é o cara que mais entende de ações da história desse mundo, ele tem um pouquinho de caixa. Então, bom. O problema é que o caixa dele lá não rende nada, né? Aqui o caixa é uma beleza, porque ele rende aí quase 1% ao mês, com liquidez, etc. CDIzão gordo. Ainda você tem uma série de isentos aí que tem liquidez diária também, né? Então, primeiro, isso, né? Pós-fixados com liquidez diária para sua reserva. Segundo ativo que a gente gosta hoje em renda fixa são os indexados à inflação. A gente viu a taxa de juros caindo muito, saindo lá de 13 para 10, na taxa de juros mais longa, eu digo. E a gente acha que ainda tem aí bastante oportunidade nos indexados à inflação, pagando inflação mais 5 e pouco e tal. E aí quando você vai para o crédito, né, CRIs, CRAS, debênture incentivadas, você consegue ter ainda um ganho em cima disso, porque as empresas precisam remunerar mais do que o tesouro. E aí o spread de crédito, quando veio Americanos, etc., esse spread de crédito aumentou muito, ele voltou um pouco, mas ainda está gordo. Então a gente gosta muito dessa classe de ativo para ter na carteira dos clientes, né? A Bolsa Brasileira a gente gosta, então você pode fazer isso tanto via uma carteira de ações se você tiver mais tempo e dinheiro, ou você pode fazer isso via fundo, e aí até a gente tem os fundos da Nord de ações que estão disponíveis, está disponível para qualquer pessoa. A gente tem um fundo que chama Nord AT, que segue exatamente a estratégia do Bruce, tá no C6, tá no Inter, tá na Terra, tá em outras. Depois entra lá no Instagram do Bruce, tem lá toda a ordem das corretoras que estão disponíveis. Você consegue aplicar com R$1, você consegue investir nesse fundo. Aí tá indo super bem. Esse ano tá dando 27% contra 5% da bolsa. E acho que, em geral, esses são mais ou menos as classes que a gente mais gosta hoje. Pós-fixados, indexados à inflação e Bolsa Brasileira, né, onde a gente está vendo melhor assimetria. Mas é claro, uma carteira pode ter vários ativos. Você deveria ter pelo menos uma parcela pequena do seu patrimônio investido lá fora, né? A Carol fala muito sobre isso, né? Comprando ETFs, abrindo uma continha lá fora, manda $1.000 e compra um ETF da Bolsa Americana, um pouquinho cada mês. É uma coisa que a gente gosta. Quantidade de ações, Breia, você acha que a pessoa física... existe um número assim? Existe uma explicação técnica, tá? Acima de 25 ações, você não está diversificando seu patrimônio, você está pulverizando seu patrimônio. Acima de 25, tá? Acima de 20, 20, 25. Assim, basicamente assim. Acho que 20 já tá um número Se você tiver 25 e 40, dá na mesma, tá? Isso é um estudo estatístico, não sou eu que estou inventando. Então, assim, não tenha mais que 25 ações. Se você tiver mais que isso, basicamente você só está tendo mais problema para tua cabeça, você vai ter mais umas 7 páginas no seu IR e provavelmente você vai se estrepar na hora de saber quanto imposto você tem que pagar. Então, essa é uma questão estatística. Agora, eu acho que a pessoa física, ideal era entre 15 e 20 no máximo. Pra poder acompanhar, né? Porque ninguém fica todo dia ali olhando notícia ou vendo relatório de empresa, né, acho cara? muito difícil, cara. Eu que trabalho com isso, eu não consigo mais. Então, assim, eu particularmente hoje não consigo mais e tá tudo bem agora, né? Invisto lá nos fundos e faço... Né? Mas se o cara tem 4 ações, por exemplo, vocês também acham que é pouco? É pouco. Pouca diversificação. Depende do tanto do patrimônio que ele tem em ações, né? Mas eu diria, cara, pra começar, chuta 10, compra 10% de cada e você começa de algum lugar, entendeu? Porque é ruim você não ter uma regrinha de bolsa pra começar, porque aí você fica, putz, mas depende, responde engenheiro, né? Eu sou engenheiro.
Depende. Cara, mas depende do que? Aí você começa a aumentar a complexidade, o cara que tá começando fala, cara, vai em 10, entendeu? 10 é fácil. 10 é fácil. 10% em cada e beleza. E aí você vai estudando, aí você troca uma por outra. Esquece o preço médio, né? Putz, comprei, mas ela caiu. Fala, cara, aí você guarda o prejuízo histórico. Quando você vender alguma coisa que você tem um lucro, que você vai pagar imposto, você não precisa pagar DARF porque você tem esse prejuízo histórico. Então quem paga pelo seu erro é o governo, né? E não você. Essa é a parte boa de ter que pagar DARF. Mas a tua pergunta é boa. Eu acho que assim, pra quem nunca investiu em ações, ter 4 ações é muito ruim? Não, se o cara tá querendo começar a investir, comprar aquelas primeiras coisinhas, né? Pra ele começar a sentir um pouco, né, se dedicar, até mesmo se obrigar a estudar, eu não acho tão ruim assim. Agora, se for olhar assim, de forma extremamente técnica, o cara tem lá um portfólio que tem renda fixa e tal, aí ele tem a posição toda dele de ações, são 4 ações, aí sim, provavelmente ele tá Tem pouca diversificação, né? Se ele tem 10% do portfólio dele em ações, aí 4 tudo bem, entendeu? Não é... Sim, é um pequeno percentual, né?